Você aí, já sonhou em ser um super-herói quando era criança? Vai, fala a verdade. Eu tenho quase certeza que sim. Eu mesmo jurava que era o Homem-Aranha, apesar de que hoje em dia eu sou uma mistura do Homem-Aranha e o Batman. Liso e sem poderes. E aí, véi, suave? Eu me chamo Alexander e esse é o canal Enquadramento. Hoje a gente vai falar sobre um filme que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você tenha visto de relance, mas com certeza você conhece o ator. Sim, Damon Wayans, o eterno Michael Kyle. Ele escreveu e estrelou esse filme aqui, o Blankman. O filme teve orçamento de 24 a 30 milhões de dólares e arrecadou só 7,9 milhões. Flopou bonito. Mas isso significa exatamente que o filme é ruim? Blankman é uma paródia de super-herói dos anos 90 e a vibe é... E se um cara totalmente atrapalhado virar o Batman, só que sem dinheiro e sem preparo algum, e com uma leve cara de maluco. Mas antes de tudo a gente precisa entender como esse super-herói nasceu. Então vamos pro filme. O filme começa com dois irmãos tentando ajustar a TV para assistir Batman. Sim, o herói que moldou metade da infância da molecada, e para isso funcionar, o irmão mais novo, o futuro Blankman, criou um sistema sofisticadíssimo de dar descarga enquanto mexe no papel alumínio na antena. Claro que o vaso entope, a casa alaga e aí aparece a avó dos garotos. É basicamente uma Rochelle com diploma de cinturão preto, dando um corretivo nos moleques, claro. Temos uma abertura animada estilo Batman que eu gostei. Corta pra parte mais doida. Atrás da casa tem dois caras literalmente moendo o outro na porrada. A avó manda eles pararem, eles ignoram, então ela joga simplesmente um pote de vidro e acerta justamente o rapaz que estava sendo espancado. Ajudou bastante, vó. Depois disso rola um diálogo sobre a violência no bairro, políticos corruptos e aquela velha frase profética: nenhum homem pode salvar o mundo sozinho. Tudo isso enquanto o garoto só quer tomar café. O garoto, ele já tá um homem adulto. Kevin, interpretado pelo David Alan Grier. No presente, Kevin, o irmão mais velho, trabalha no jornal. E o coitado já começa levando um fora da repórter Kimberly, interpretada pela mesma atriz que fez aquela namoradinha do Doc em Todo Mundo Deu Chris. Eu sei que você sabe quem é. E ainda desce no andar errado porque queria fazer charme. O cara sofre, viu? Enquanto isso, Daryl, o nosso nerd inventor, aparece com uma engenhoca na cabeça que parece ter saído direto do laboratório do Dr. Brown. Ele cria invenções malucas pela casa e é chamado de gênio pela avó e de homem-bomba pelo irmão. Coitado. Mas a vibe aqui já deixa claro, o Damon Wayans tá no modo Michael Kyle atuando como bobão e, sinceramente, isso funciona demais. Do outro lado da cidade, a avó dos meninos trabalha na campanha de um candidato a prefeito, até que chega o mafioso Minelli, o famoso fumante de derby vermelho. Ele tenta comprar o candidato com milhões, mas o candidato diz que não está à venda e sai ignorando o mafioso, que, não satisfeito, elogia o escritório e diz para o pessoal não trabalhar demais porque a vida é curta. A avó já manda aquela alfinetada. A vida é curta igual o que você tem dentro das causas. Desnecessário, coitado, véi. Mas a alegria dura pouco. À noite o escritório é invadido e todos são assassinados, inclusive a avó. F no chat. Isso muda tudo. É o gatilho que desperta o nosso herói. Ou melhor, o herói mais atrapalhado possível. No metrô, Daryl finalmente reage a uma injustiça. Empurra um ladrão para fora do vagão, mas quase morre de medo segundos depois. Um herói nasce assim mesmo, né? Desiludido com a corrupção, com o novo prefeito já se aliando a Minelli e com a violência no bairro, Daryl decide que vai sim virar vigilante. E aí, meus amigos, nasce o pior uniforme já criado na história do cinema. Mas o tecido é indestrutível. O homem é o Tony Stark dos pobres. O irmão Kevin tenta impedir, mas o Blankman tá decidido. Mesmo que ninguém o leve a sério, nem o motorista do ônibus. Blankman vai impedir um cafetão de bater numa profissional de atos carnais. E adivinha? Toma uma surra tão sonora que até os mendigos ensinam o bandido a atirar na careca dele. Mas o Daryl leva 3 tiros e levanta. O cafetão entra em choque e Kevin chega dando voadora do nada. O verdadeiro herói por enquanto. Depois dessa, Daryl tenta falar com a polícia e vai preso. O cara não consegue fazer amizade nem com os detentos. Chegamos a uma cena em que ele se encontra com o psiquiatra a conselho de um dos policiais. E essa cena... Ele é gênio, velho. Ele simplesmente identifica todas as imagens que o psiquiatra pede para ele dizer o que ele vê. E quando chega em imagens mais
obscenas, ele diz que não entende o que é. E ainda paga de doido pra fazer o irmão passar por louco, já que ele era bem esquentadinho. E ele ainda solta que é como se vivesse com o Gary Coleman em casa, só que mais inchado. E eles realmente se parecem. Depois de salvar uma mulher grávida presa no elevador, com direito a parto no elevador e tudo, Blankman vira herói no bairro. Ganha nome, fama e matérias nos jornais. E ele monta a sua Batcaverna, a Estação Blank. Tem até assistente robô antes mesmo da Alexa existir. É visionário demais. A repórter Kimberly vai entrevistá-lo e rola um beijo. Sim, Blankman talaricou o próprio irmão, mesmo que sem saber. No dia de receber o prêmio do prefeito, o banco é atacado pelos capangas de Minelli. Blankman se entrega, salva o prefeito, desarma uma bomba, mas o banco explode mesmo assim. A multidão culpa o herói, mas ainda assim Minelli sequestra Kimberly. E aí Kevin vai até o McDonald's onde Daryl está trabalhando e dá o discurso motivacional. Os dois vão juntos resgatar a garota. Parceria formada. Chegamos à nossa batalha final. Efeitos ao estilo do Batman clássico, e isso é uma baita referência. A Alexa, do Blankman, explode com as bombas. Ela merecia mais dignidade. E no combate final, Daryl revela para Kevin que o uniforme dele não é a prova de balas, e ele quase infarta, até porque ele levou um tiro no ombro por causa do irmão. Mas no fim, Minelli é derrotado, é preso, e Blankman finalmente reconhecido, enquanto o irmão continua sendo injustiçado. E o filme termina com Blankman tendo, uma reação fisiológica ao beijo da Kimberly. Cinema, meus amigos. Cinema. Chegamos às observações finais e, cara, esse filme não é ruim. Ele não é feito para ser levado a sério, e ele não se leva a sério, mas na proposta dele, ele é bem feito. As atuações não estragam o filme. O roteiro é genérico, é previsível e tal, mas as piadas são boas. E comigo eu acho que ele tem um 8, vai. É um filme bom, eu recomendo pra vocês, inclusive. O problema vai ser encontrar. Mas é isso. E vocês? O que acharam do filme? Já assistiram, inclusive? Se vocês gostam, deixem um like. Recomendem outros filmes pra eu assistir também, que esse eu nunca tinha visto, eu gostei bastante. E se inscrevam. É nóis. Tchau. Até o próximo vídeo.